Bem, deixa eu repartir com você uma palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. No versículo 15 de Mateus 16, Jesus pergunta assim para os apóstolos que estavam com ele lá em Cesareia de Filipe: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Verso 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos concordam com Simão Pedro? Todos nós. Quem tem revelação concorda. Verso 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Que importante é que a gente tenha revelação. O que quer dizer revelação? Revelação significa tirar o véu que oculta, tirar o véu que esconde. Revelação significa trazer luz, trazer entendimento, acabar com a ignorância, acabar com a escuridão, tirar o bloqueio. Revelar significa tirar o véu. Pois Jesus está com os apóstolos lá em Cesareia de Filipe, no norte, bem no norte de Israel, um lugar muito especial, onde eu já fui algumas vezes, e tem um livro que eu escrevi, chamado As Chaves do Reino dos Céus, que eu explico sobre esse lugar. Pelo amor de Deus, se você não leu ainda esse livro, dá um jeito. E, irmãos, compra lá, leia, vai ser uma bênção para você. Mas não é que lá em Cesareia, até hoje tem as ruínas de um templo romano a um deus chamado Pan, que ele é metade homem e metade bode. Você já viu como as pessoas falam que Satanás é um bode? Quando as pessoas querem fazer um sinal de satanismo, fazem com a mão um símbolo que é a cabeça de um bode. Da onde foi que as pessoas tiraram que Satanás tem a ver com bode? É por causa desse culto a Pan. E o templo de Pan, lá onde Jesus, pertinho de onde Jesus foi dar essa palavra. E tem uma caverna lá, eu já fui lá, não sei lá quantas vezes. Nós já tivemos ministrações lá, da caverna lá. E quem cultuava Pan naquele lugar, diz que aquela caverna, que eles consideravam sagrada, é a porta do inferno. É um acesso para o inferno. E não é lá que Jesus fala das portas do inferno que não vão prevalecer. Jesus escolhe a dedo aquele lugar, onde tem as fontes que dão origem ao Rio Jordão, um lugar muito interessante, muito bonito, aliás. Jesus escolhe o lugar para ter esse encontro com os apóstolos, e ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Para vocês quem eu sou? Para vocês quem eu sou? Para vocês quem eu sou? Um deles, Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Se eu não tivesse rouco, eu ia até cantar a música da Nívia Soares, linda por sinal, linda, não é verdade? Amigos, Jesus fala para Pedro: Simão Barjonas, que era o nome completo de Simão, Simão Barjonas. Quem te revelou isso não foi a sua carne, não foi a sua humanidade. Isso que você acabou de dizer não é carne, não é humanidade. Não é a sua alma que te fez entender isso. O Pai te deu essa revelação.
Foi o Pai quem te revelou. Isso foi revelado pelo Pai. Isso foi revelado pelo Pai. Então, que importante, irmãos, muda tudo na nossa vida. Quando nós temos também a revelação de quem é Jesus. Muda tudo na nossa vida quando nós temos a revelação de quem é Jesus. Pelo amor de Deus, você não pode estar aqui nesse lugar se você não entendeu ainda quem é Jesus. Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é revelação de Deus. Quando não tem revelação, a mente é escura. A mente é escura, não entende nada. E não muda nada, e não acontece nada. E a religião, o cristianismo é só um apêndice na vida da pessoa, porque ela não tem revelação. Para quem não tem revelação, o cristianismo é um apêndice. Pergunta para o irmão da história: o que é apêndice? Diga: se a sua inflamar, você vai saber. Para que serve apêndice? Para que serve apêndice? Para que serve apêndice? Apêndice significa nada. Uma coisa que não serve para nada. Você é um apêndice, você então não tem função. Quando você não tem revelação, você não percebe a importância. Quem é Jesus? Quem é Jesus? As pessoas por aí acham que sabem quem é Jesus, mas tratam Jesus no nível de um iluminado, um ser humano especial. Um dentre muitos. Um dentro de um panteão. Mas Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você ter revelação, você tem que ter o espírito de revelação. Diga: espírito de revelação. Jesus diz que o Pai está agindo na sua vida, Pedro. Por isso você teve essa revelação. Interessante que o Espírito Santo é o espírito de revelação. Em Lucas capítulo 2, verso 25, Jesus tinha 30 dias de idade. 30 dias de nascido, 30 dias, um bebezinho. Nenhum de nós aqui, quando pensa em Jesus Cristo, imagina ele um bebezinho de 30 dias. Você viu um bebê de 23 dias sendo trazido aqui agora há pouco? Pois em Lucas 2, 25, Jesus tinha 30 dias. E a Bíblia diz que um homem chamado Simeão tem uma revelação sobre Jesus no templo. Simeão tinha revelação sobre Jesus quando Jesus tinha apenas 30 dias. Qualquer pessoa que olhasse para Jesus diria: esse é um simples bebê. Mas Simeão discerniu. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E diz o verso 28, e Simeão tomou nos braços o menino e começou a louvar o Senhor e liberar palavras. 30 dias. Os pais levam o menino no templo para cumprir com a lei. Mas aquele homem, Simeão, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Diz a Bíblia, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele tinha a revelação do Espírito Santo e ele foi movido pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Em 3 versículos que falam desse homem, 3 vezes fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus, é Deus em nós nos trazendo revelação. E não é que pelo Espírito Santo ele tem discernimento de quem é Jesus. E ele chama Jesus de a salvação de Deus. Ele chama Jesus de luz para todos os povos. Ele chama Jesus de luz para levar revelação a todos os povos. Esse menino é uma luz que vai trazer revelação para todos os povos e para Israel. O Espírito Santo é o Espírito de revelação. E o que o Espírito Santo quer que as pessoas entendam é quem é Jesus. É a primeira coisa que faz toda a diferença. E quando o Espírito de Deus age na sua vida, você é capaz de discernir quem é Jesus. Não é mesmo?
Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Sim ou não? Isso faz muita diferença. Você tem revelação de quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo, a salvação de Deus, o poderoso que traz revelação, que traz luz para todos os povos da terra. Palavras de Simeão. Amém, amigo? Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, o teu único Filho, que morreu na cruz pelos meus pecados, para me salvar, para trazer luz para a minha vida, para tirar a escuridão da minha vida. Eu tenho essa revelação. Jesus Cristo, único, meu Salvador, meu Senhor, teu Filho, o Cristo. Dá um aplauso ao Senhor. Agora, isso está em Mateus 16. Vai em Mateus 17. Pedro traz essa palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí a Bíblia diz em Mateus 17, que 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou eles para um monte. Há um monte lá no norte de Israel chamado Tabor, onde a tradição diz que foi naquele monte Tabor. Mas a Bíblia não fala o nome do monte. Não é importante saber qual monte, é importante saber o que aconteceu ali. Olha Mateus 17, 2. Ali naquele monte, Jesus, foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias e conversavam com ele, e conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Que tal a gente fazer umas tendas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés? Enquanto ele ainda estava falando, diz o verso 5, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os 3 discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo, e não contem isso para outras pessoas. Que coisa tremenda. Jesus Cristo permite aos 3 apóstolos, Pedro, o homem da revelação, uma visão maravilhosa. Que visão linda, que visão linda, que visão linda. A Bíblia fala de Jesus brilhando, fala das roupas de Jesus brilhando, de uma luz poderosa, uma glória em Jesus. A Bíblia fala que Moisés e Elias estão ali, conversando com Jesus. E eles podem então tanto ver que é Moisés e Elias, como eles podem ver sobre o que eles estão falando. E Pedro, o homem da revelação, resolve dar um pitaco. Quer que a gente prepare umas tendas para abrigar vocês? Só 3, a gente nem precisa para a gente, só para vocês. Ninguém nem responde a sugestão. Aí uma glória envolve, uma glória, uma Shekinah. E uma voz poderosa, a voz de Deus, eles podem ouvir. Esse é meu filho, de quem me agrado. Ouçam. Uma visão. Então agora, eles tiveram uma visão sobre a glória de Jesus. Jesus não era uma pessoa comum. Eles tiveram uma visão sobre a pessoa de Jesus gloriosa. Eles tiveram uma visão da glória de Deus os envolvendo. Eles tiveram a condição de ouvir a voz poderosa de Deus referendando Jesus. Eles puderam ver o representante dos profetas, Elias,
profeta, representando todos os profetas. Eles puderam ver Moisés, representante da lei. Eles puderam ter uma visão e discernir, eles puderam ter uma visão e entender que Jesus Cristo é o cumprimento de um plano revelado através da lei e dos profetas. Jesus não é solto, Jesus não é ocasião, Jesus não é um acontecimento esporádico, Jesus é o cumprimento de um plano. E sobre o que eles falavam? Sobre este plano. E eles puderam então, e veja que Deus fala assim: para de falar, Pedro, ouça. Então agora nós temos um apóstolo que tem revelação e tem uma visão. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus Cristo, um plano que começa lá com os profetas, que começa lá com a lei, e que está em curso, um plano de salvar a gente da terra toda. A Bíblia não diz sobre o que eles conversavam, mas pode ter certeza que o assunto era o plano. Que a partir de Jerusalém, aquele evangelho, aquela obra alcançaria até os confins da terra. Que a partir de Jerusalém, até em Montemor. Tem alguém de Montemor aqui? Aí, ó. Eu sempre gosto de falar dos confins da terra, Montemor, que é o lugar mais longe que eu conheço. Brincadeira. Pertinho. De avião é perto. É perto. Irmãos, então agora nós temos visão, a visão do plano, revelação e visão. Jesus leva os apóstolos até o alto do monte para que eles tenham uma visão. Jesus Cristo é glorioso. Jesus Cristo está cumprindo um plano que Deus tem executado com toda a fidelidade. Como nós também temos a visão desse plano, sim ou não? Nesses últimos 10 anos, o que nós fizemos? Se não viver esse plano, executar esse plano, cumprir esse plano, sim ou não? Eu tenho revelação e eu tenho uma visão do plano, do projeto. Amém ou não amém? Eu tenho revelação de quem é Jesus e eu tenho visão do plano que está em curso. Deus está salvando vidas através de Jesus, através da pregação do Evangelho. Deus está libertando vidas através de Jesus, através da pregação do Evangelho. É o plano. Através do que Ele fez na cruz, Deus continua salvando vidas. Essa é a nossa visão. Amém ou não amém? E nós temos que participar disso, nós temos que nos envolver com isso. Essa é a visão. Então Pedro agora deveria ser a pessoa mais poderosa da terra, porque ele tinha a aprovação de Jesus quando disse, revelação do Pai. O Pai te revelou quem sou eu. Ele tinha visão do alto do monte. Ele viu o que aconteceu ali de glorioso e ele viu que Jesus Cristo é o cumprimento de um plano. Mas vem um teste. Olha Mateus 17. Tudo isso foi para introduzir a minha pregação. Agora sim, Mateus 17, 24. Ninguém nem riu, eles acharam que não era. Mateus 17, 24. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: dos outros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos.
Mas para não escandalizá-los, vá até o mar da Galileia, jogue o anzol. A única vez na Bíblia que fala de pescar com anzol, no Novo Testamento. Jogue o anzol, sempre é com rede. Jogue o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. O primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você vai encontrar um estáter, a moeda que vale 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Quando eles chegaram em Cafarnaum, voltando então daquela ida até o monte, até perto do monte Hermon, até as fontes do Jordão, até Cesareia de Filipe, onde Pedro teve a revelação. Quando eles voltaram então daquele tempo que eles passaram no alto do monte, provavelmente Tabor, onde ele teve a visão, agora acontece uma coisa inusitada. Entram em Cafarnaum e cobradores de um imposto para o templo interpelam Pedro. Havia uma lei estipulando que todo homem de 20 anos para cima tinha que pagar 2 dracmas para o templo, para a manutenção do templo. 2 dracmas por ano. 2 dracmas era pouco ou muito? Tem documento que diz que com 1 dracma você comprava uma ovelha. Tem documento que fala que com 1 dracma pagava 1 dia de salário de um soldado romano. 1 dracma era 1 dia de trabalho. Então o imposto era 2 dias de trabalho. Não é pouco. Todo ano, para quem tinha mais de 20 anos. Imposto para a manutenção do templo. Esse imposto era cobrado a partir de 6 semanas antes da Páscoa. Todos os israelitas eram lembrados no primeiro dia do mês de Adar, que é mais ou menos março do nosso calendário, que era tempo de pagar o imposto. No 15º dia do mês, os coletores começavam a receber esse imposto. Ele podia ser pago também no templo. A partir do dia 25 do mês de Adar, o templo também recebia o imposto para a manutenção do templo. Chegam a Cafarnaum, vindo daqueles 2 lugares tremendos. E os cobradores vão até Pedro. Pedro da revelação, Pedro da visão. E perguntam para Pedro: o teu mestre paga imposto, o imposto do templo ou não? Ele diz: claro que paga. Pedro entra em casa e Jesus não deixa nem ele falar nada. Chama ele de Simão. Quando chamava de Simão, é porque tinha alguma coisa especial. Ou ele tinha feito uma coisa muito certa ou muito errada. Simão, filho de Jonas. Aí, fiz alguma coisa muito certa ou alguma coisa muito errada. Jesus diz assim: Simão. Jesus faz assim, ó. Então Pedro viu, é errada. Simão, você é burro. Simão Bar-Jonas. Os filhos de um rei, os príncipes, pagam imposto para o rei? Ou o rei cobra imposto dos outros, mas não dos príncipes? Príncipe paga imposto para o rei? O rei tributa seus próprios filhos? O filho do rei paga imposto? Pedro diz: não. Quem paga imposto são os súditos. O filho do rei não paga. E aí Jesus faz a pausa dramática. Quem sou eu? Tu és o Cristo,
fiz uma música para o Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha minha fé está. Minha igreja, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, lembra? E o que eu estou fazendo aqui na terra? Tu és um filho amado, filho de Deus e que veio cumprir o plano de salvar, de trazer revelação para todas as pessoas. Então quem eu sou? Quem que eu sou? Quem que eu sou? Como é que você acha que eu tenho que pagar imposto para a manutenção do templo, se o templo é meu? Como que você acha que eu tenho que pagar o imposto? As pessoas que vieram cobrar não sabem, mas você deveria saber. Você não tem revelação. Você não teve a visão no alto do monte. Como é que você diz que eu estou devendo imposto? Cada sacrifício que faz lá é para mim, cada cântico que canto lá é para mim, cada palavra que dão lá é minha. Você não ouviu Moisés, você não ouviu Elias, você não viu em cima daquele monte. Seu burro! Ah não, Jesus não falou, pensou. Jesus às vezes tinha uns rompantes. Lembra? Geração incrédula, perversa, até quando vou ter que aguentar? Você tem revelação, você tem visão, mas olha o seu comportamento, que ridículo. Olha o seu comportamento, que ridículo. Você tem revelação, você teve a visão, olha o seu comportamento. Condiz. Seu comportamento condiz com a revelação que você teve, com a visão que você teve. Olha o seu comportamento. Olha a resposta que você deu. Então, irmãos, onde eu quero chegar? Enquanto eu ainda tenho voz. Nós não temos revelação? Sim ou não? Eu sei de todo o meu coração quem é Jesus. E eu não estou enganado. Nem você. Nós não temos visão do plano? Ele é o Senhor e o soberano de todas as nações da terra, e em nenhum outro há salvação. Ele é o cumprimento de um plano traçado antes da fundação do mundo. Continua sendo luz para a salvação de todo que nele crê. Esse é o plano. Agora, eu e você não podemos nos conformar em sermos uns ridículos aqui na terra. Deus nos livre de sermos uns ridículos. Colocar Jesus naquele nível de tributável, colocar a obra de Jesus naquele nível, era reduzir a obra de Jesus a um nível medíocre. As coisas de Jesus não são medíocres. O ministério de Jesus não é medíocre. Aí Jesus quer dar um choque em Pedro, um choque. Então você vai fazer o seguinte, um choque. Olha que coisa maravilhosa. Então você vai aprender. Anzol. Quanto tempo faz que você não pesca com anzol? Ele estava acostumado a pescar com rede. 2 vezes a Bíblia fala dele pescando com rede, deles lavando as redes, dele largando as redes. Agora eu quero que você pegue um anzol. Anzol. A Bíblia não fala de isca. Se você for literal, Jesus mandou ele levar anzol e só anzol. Você vai pegar o anzol. E você vai jogar um anzol dentro do mar da Galileia. E você vai pegar um peixe. Um peixe vai morder esse anzol. E você vai trazer. E você vai abrir a boca do peixe. Vai ter lá dentro um estáter. A moeda grega que vale 4 dracmas. Suficiente para pagar o imposto de 2 homens. E você vai e pague o imposto. Para que eles não se escandalizem. Agora, que isso sirva de lição para você. Nós não estamos num projeto humano. Nós não estamos numa coisa humana. Nós estamos num projeto de Deus. Porque nós temos revelação, porque nós temos visão do que Deus quer. Nós não estamos num projeto humano, num empreendimento humano. Igreja não é coisa de homens. Nós estamos num projeto respaldado por Deus. Amém ou não amém? O nosso Deus é tão poderoso. Quando nós temos visão e quando temos revelação, Ele é tão poderoso que Ele pode fazer coisas extraordinárias acontecerem, como um peixe ser tirado do mar e dentro da boca do peixe ter suprimento.
suficiente, equivalente a 4 dias de trabalho de uma pessoa. Pois eu queria que nessa noite a gente pedisse a Deus muita graça sobre as nossas vidas, para a gente começar a nos mover acima da mediocridade, à luz da revelação e da visão que nós temos. Amém ou não amém? Uma igreja que tem revelação e que tem visão não pode se conformar. Precisa romper. Quando Pedro finalmente começa a ser movido no sobrenatural, quando você está envolvido no projeto de Deus, Pedro, você pesca sem isca, você tira dinheiro da boca do peixe, você vive no sobrenatural, você tem expectativas acima do natural, você desfruta de um suprimento sobrenatural de Deus. Quando Pedro começa a viver nessa dimensão, ele prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Num lugar que não tinha nem palco, nem banda, nem microfone, nenhuma estrutura de luz. 3.000 pessoas se rendem, se arrependem dos seus pecados. Quando ele vai orar no templo, ele encontra aquele coxo pedindo esmola na porta do templo. E o homem é curado instantaneamente e começa a seguir Pedro e João a partir de então. Quando ele é preso, há uma fuga espetacular de dentro da prisão. Correntes caem, os guardas todos caem de sono, e ele atravessa as portas que se abrem sobrenaturalmente. E ele que ia ser justiçado, morto, martirizado, é tirado da prisão sobrenaturalmente. E ele vai orar por um homem que era acamado, Enéas, há 8 anos, e o homem se levanta, e ele vai orar pela mulher que tinha morrido, Dorcas, e a mulher ressuscita, e ele vai pregar na casa de Cornélio, e todo mundo se converte antes mesmo dele acabar o sermão. Quanta coisa sobrenatural, quanta coisa tremenda. Tirar o peixe com um anzol sem isca, e abrir a boca do peixe e encontrar um estádio, foi só o começo. E é assim que Jesus quer que a gente se mova, porque a gente tem visão, porque a gente tem revelação, porque a gente tem revelação e tem visão. O mundo quer nos colocar numa caixinha de mediocridade, mas Deus quer nos colocar no nível do sobrenatural. Sim ou não, amigo? Os cobradores de impostos vieram enquadrar Jesus. Nós trouxemos aqui uma caixa e queremos colocar o ministério de Jesus dentro dela. Jesus não passa de um mero israelita comum, de 30 e poucos anos. E quando Pedro responde para eles, sim, ele paga, ele está dizendo, eu aceito isso. Eu aceito esse enquadramento que vocês trazem para o ministério de Jesus. Pedro não deveria ter falado isso, tendo a revelação e a visão que ele teve. Pois em nome de Jesus, nós também temos. Então nós vamos nos livrar de errar como Pedro errou. Sabendo o que nós sabemos, entendendo o que nós entendemos, vendo o que nós vemos. Nós não podemos nos conformar com mediocridade humana. Amém ou não amém? A Igreja Batista Vida Nova não é uma organização qualquer. Não é um CNPJ. Não é um CEP, não é um endereço qualquer. Não é uma organização qualquer. É o projeto de Deus que envolve Elias, que envolve Moisés, que envolve Jesus, que é de Jesus. Nós estamos continuando esse projeto. Amém ou não amém? Eu e você somos os Pedros de hoje. Amém ou não amém? Diga, eu sou o Pedro. Eu posso pescar sem isca. Eu posso tirar a provisão da boca de peixe. Eu sou o Pedro de hoje. Eu não vou aceitar que o mundo me coloque na mediocridade. Me confine na mediocridade. Diga, meu Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode. Eu sei o que Ele quer. Eu tenho visão. Eu tenho revelação. Então eu tenho que agir, eu tenho que me mover,
à luz dessa revelação e dessa visão. Sim ou não? O que você vai fazer daqui para frente, irmão? O que você vai fazer daqui para frente? Quem é Jesus? O que Jesus quer da gente? Você sabe, você tem resposta. Então o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, se você entende isso, quinta, sexta, sábado, domingo, quero você aqui. Sim ou não? Domingo de manhã você tem que estar aqui. Você tem que participar dessa pesca de 500 pessoas em julho. Você vai dizer, mas apóstolo, outro dia não tinha nem lugar para a gente estacionar lá fora. Para que ficar se incomodando de ganhar gente? O projeto é de Jesus. De Jesus. E Ele quer isso. Na hora que não tiver mais onde botar carro, a gente põe um segundo culto. Para quando acaba um, passa um tempinho, começa o outro, aí divide e as pessoas todas podem vir. Sim ou não? Depois da grande pescaria de julho, a gente põe um segundo culto. Não tem problema. Ah, mas aí eu não vou ver todos os irmãos. Vem nos 2 cultos. Quando você vê. Assiste. Mas se eu vier nos 2, eu não tenho espaço para os outros. Poxa, aí você também. Aí você ora para a gente ter um lugar maior. Aí você ora para a gente ter um lugar maior. Sim ou não? Tem uns lugares aí em Campinas que dá para umas 5.000 pessoas. Até para 10.000 a gente consegue. Não é? Por que não? Mas por que querer alcançar tanta gente? Porque é o plano. Irmãos, nós vivemos num tempo em que a malignidade está cada vez maior. O mundo está cada vez mais pecador, o mundo está cada vez mais iníquo. E a igreja não pode estar fechadinha num caixote de mediocridade. Nós temos revelação e visão para nos mover no sobrenatural. Então, esse é o tempo da gente pescar com anzol. Esse é o tempo da gente andar sobre as águas. Esse é o tempo da gente produzir muito fruto para o Senhor. Amém ou não amém? Para a gente se mover à luz da revelação e da visão. Eu vou me mover, eu vou correr, eu vou voar, porque eu tenho revelação, eu tenho visão. Você entendeu, sim ou não? Não me faça falar tudo de novo. Como é bom pregar para gente inteligente. Amém ou não amém? Se você percebeu que desde que eu falo isso, você tem conseguido melhorar suas notas, é palavra profética. Vamos ficar de pé e vamos orar? Meu Deus. Você pode levantar sua mãozinha? Bendito é o teu nome, Senhor. Começa a orar ao Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome. Senhor Jesus, nós sabemos quem tu és. Fala para o Senhor que você reconhece quem Ele é. Senhor Jesus, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és vivo. Eu sei que tu és real. Eu sei que tu és soberano. Eu sei que não há outro. Eu sei que tu és único. Eu sei que tu tens um nome que é sobre todos. Eu sei que tu és o cabeça da igreja. Eu sei que o Senhor é o soberano de toda a terra. Eu sei que o Senhor é o Senhor das nações. Eu sei que o Senhor é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu sei que o Senhor é o pão da vida, a água da vida. Eu sei que o Senhor é a salvação, é a luz para os povos. Eu sei que não há outro além de ti. Tu és o único em que pode se encontrar salvação. Eu sei que tu és a salvação para todo aquele que crê em ti e confessa o teu nome. Que tu és Senhor, que tu és Senhor. Fala para o Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o soberano. Tu és a salvação de Deus. Tu és o ungido. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Senhor, meu Salvador, o Filho unigênito de Deus Pai. Eu sei quem tu és. E eu sei por que o Senhor veio. Eu sei por que o Senhor morreu na cruz. Eu sei por que o Senhor ressuscitou.
Eu sei por que o Senhor escolheu aqueles 12. Eu sei por que o Senhor enviou o teu Espírito. Eu sei por que o Senhor criou a igreja. Porque tem um plano, há um plano em curso. Moisés fez parte desse plano. Elias, que foi levado para o céu, em vida, viveu esse plano. E eu estou vivendo esse plano também. Diga para o Senhor: eu tenho visão, eu tenho entendimento. Há um plano em curso e eu faço parte dele. E eu não posso me conformar em ser uma pessoa medíocre. O mínimo que eu posso fazer é me deixar mover pelo Senhor, é me deixar usar pelo Senhor, é me entregar ao Senhor, é me entregar ao Senhor e pedir ao Senhor: usa a minha vida. Levanta a sua mão direita e ora para o Senhor. Diga: meu Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero participar, muito mais ainda, muito mais ainda, muito mais ainda. Eu quero participar desse plano maravilhoso de edificar a tua igreja, de salvar vidas. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado e ousado, 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 ousado. Diga para o Senhor: eu quero ser ousado. Eu quero jogar o anzol na água. Eu quero ser ousado. Eu quero dar palavra de vida, de autoridade nessa terra. Eu quero ser ousado. Eu quero saquear o inferno. Me abençoa. Amém ou não amém? Ai. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse: sobre essa rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O que quer dizer isso? Porta do inferno, o diabo quer que você seja um medíocre, se sinta um medíocre, e que você tenha medo do inferno, que você tenha medo de demônio, nem medo a ponto de nem falar. Você fala coisa ruim, coisa ruim. Não posso nem falar aquele negócio. Eu falo coisa ruim. É assim, entra nessa jaulinha de mediocridade. Jesus disse: ei, você tem revelação? Você tem revelação? A minha igreja está sobre essa fé, e as portas do inferno não vão prevalecer. O que quer dizer porta do inferno? Porta do inferno não prevalece. Porta do inferno significa que é a igreja que ataca o inferno. As portas do inferno não resistem à pressão da igreja, ao poder da igreja. Sim ou não? É isso. Olha, eu conversei com um pastor lá em Manaus há poucos dias. Olha que interessante. A igreja dele, olha que coisa. A igreja dele comprou uma chácara para fazer um acampamento que nem o Recanto Vida Nova. Ele até me chamou para ir lá na inauguração. Só que ele disse que tem um problema. Olha que coisa interessante. Perto da chácara tem um lugar onde pessoas invocam espíritos. Um lugar onde as pessoas invocam espíritos. E tem a religião deles de invocar espíritos e lidar lá com os espíritos. E diz que acontece o seguinte: quando os crentes se reúnem no acampamento e aplaudem o Senhor e dão gritos de júbilo, as pessoas caem endemoniadas. Ele disse: o pessoal veio reclamar, por que
diz que quando a igreja bate palma e grita, os demônios ficam perturbadíssimos. E o pessoal que lida com o demônio fica em polvorosa, porque aí todo mundo cai. Um aplauso nosso deixa os demônios agitados. Um grito de júbilo deixa os demônios agitados. Teve um pastor que sentou do lado de um feiticeiro no avião, e o feiticeiro comentou que o que os demônios mais odeiam são os gritos que os crentes dão no culto. Um grito nosso deixa eles desesperados. Meu Deus, se o teu grito, se um bater de palma seu pode provocar reboliço no mundo espiritual, imagina um mover seu. Se você se mexer, se você se mover, se você se entregar, se você se dedicar, se você decidir, eu não vou ser mais contido pela mediocridade que eles querem me colocar dentro dela. Eu vou crer, eu vou confiar e eu vou me mover à luz da fé que eu tenho, da revelação que eu tenho e da visão que eu tenho. Imagina o que pode acontecer. Imagina o nível dos nossos gritos e o poder dos nossos aplausos. O que pode provocar nessa cidade, meu Deus. Então que hoje é dia 24 hoje, 24, quando o Sandro fizer 50 anos, hein, Sandro? Nós vamos dizer, meu Deus, o que Deus fez conosco nesses 2 anos? Olha o que aconteceu. 49. Quando o Sandro fizer 49 anos, nós vamos dizer, meu Deus, olha o que Deus fez conosco esses 2 anos. Porque é a palavra profética. E nós cremos. Amém ou não amém? Bem-vindo a um mover poderoso. Nós nos movemos, nós nos moveremos. O Senhor vai fazer muito mais ainda a partir de nós. Só quem crê, dá um aplauso bem lindo.